Meu nome é Rafaela Maís, sou nutricionista, pós-graduada em nutrição esportiva, atuo na área de emagrecimento com abordagem comportamental, trabalho com performance para atletas, hipertrofia e nutrição estética. Irei abordar um tema bastante recorrente, conhecido como dieta da moda, mas que nem sempre é uma dieta, e sim uma estratégia alimentar que vem sendo adotada por diversas pessoas com o objetivo de emagrecimento. Acredito que você já tenha ouvido falar de jejum intermitente e de low carb. Nessa apresentação, eu vou passar um pouco do conceito do jejum intermitente, falar sobre as definições, os protocolos, as vantagens e desvantagens, a relação do jejum intermitente com o emagrecimento e responder algumas perguntas frequentes. Vou falar também a definição de low carb, o mecanismo de ação, a relação de low carb com o emagrecimento, as vantagens e desvantagens e as variações de low carb. Mas para começarmos a entender de fato sobre o jejum intermitente, temos de entender o que é jejum. Então, o jejum é uma privação parcial ou total de alimentos durante um certo período. Então, o jejum, ele começa a contar quando a pessoa fica 6 horas sem se alimentar. Então, é um estado fisiológico onde não há oferta de substratos energéticos da alimentação, levando à utilização de depósitos corporais de gordura e glicogênio. Então, quando não tem essa reserva de substratos energéticos, proveniente da alimentação, o corpo utiliza esses depósitos corporais, que são a gordura e o glicogênio, para gerar energia. E ele não deve ser confundido com o estado de inanição, que se caracteriza por uma insuficiência nutricional crônica, prejudicando o funcionamento orgânico e trazendo efeitos gravemente deletérios para a saúde. Por isso que jejum é interessante fazer todos os dias, principalmente se for jejum 24 horas, que você não pode se alimentar mesmo. Então, o que é jejum intermitente? Jejum intermitente é o nome dado a um estilo de alimentação que alterna períodos de jejum com períodos de alimentação, não sendo considerado uma dieta, mas sim uma estratégia alimentar. E ele resulta, assim, na perda de peso e melhora a saúde. E a restrição do consumo de alimentos varia de 25% a 100% durante o jejum intermitente. E o intermitente significa que não é contínuo. Então, a gente não deve fazer jejum durante muito tempo. Por exemplo, durante um ano, fazendo jejum todos os dias não é ideal. Por isso que essa estratégia é jejum intermitente, sofre interrupções. Irei falar agora sobre os protocolos. Então, tem o protocolo 12/12. Esse protocolo, o período de jejum é de 12 horas e o período de alimentação é de 12 horas também. Então, nesse jejum, a pessoa vai ficar das 8 horas da noite até as 8 horas da manhã em jejum e ela vai se alimentar das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. Então, nesse jejum, ela vai pular a ceia. Lembrando também que o sono é considerado jejum. Então, quando a gente está dormindo, a gente já está fazendo jejum. O número de refeições que é indicado nesse protocolo é de 4 a 5 refeições. E esse protocolo pode ser feito diariamente. E ele é mais indicado para iniciantes, pessoa que está na fase de adaptação mesmo, que quer fazer um jejum, o ideal é começar por esse. Tem o jejum também 16/8, que é o período de jejum de 16 horas e o período de alimentação é de 8 horas. Então, a recomendação é jejum. A pessoa vai ficar das 8 horas da noite até meio-dia sem alimentar e vai ter uma janela de alimentação que vai ser do meio-dia até as 8 da noite. Nesse jejum, pula o café da manhã e ceia. Outra sugestão também é a pessoa ficar em jejum das 5 horas da tarde até as 9 da manhã e se alimentar das 9 da manhã até as 5 da tarde. Então, nessa estratégia, vai pular o jantar. No jejum 16/8, a pessoa vai fazer em torno de 2 a 3 refeições ao dia. Nesse jejum, ele pode ser feito diariamente ou 3 vezes na semana para quem está adaptando. E ele também é usado na fase de adaptação para passar para o jejum de 18/6. O jejum 18/6, a pessoa vai ficar um período de jejum de 18 horas e vai ter uma janela de alimentação de 6 horas. Então, é recomendado que a pessoa fique de jejum das 6 horas da tarde até meio-dia e vai se alimentar da meio-dia até as 6 horas da tarde. Então, nesse jejum, vai pular o café da manhã, vai pular o jantar, ou então a pessoa pode antecipar o jantar, fazer o jantar às 6 horas,
O número de refeições é em torno de 2 a 3 refeições também. A duração desse jejum é de 2 a 3 vezes na semana. E o jejum, ele também é utilizado na fase da adaptação do jejum de 24 horas. O jejum de 24 horas não tem janela de alimentação, porque a pessoa fica o dia todo sem se alimentar. Então, ela pode fazer várias estratégias. Ela pode parar de se alimentar 8 horas da noite e voltar a se alimentar 8 horas da noite do outro dia. Ou ela pode parar meio-dia e voltar só no meio-dia do outro dia. Ou ela pode também parar de se alimentar às 7 horas da manhã e retornar às 7 horas da manhã do outro dia. Nesse jejum, tem muita dificuldade de adaptação, porque tem gente que não tem costume de ficar o dia todo sem se alimentar. Por isso, ele é indicado 2 vezes na semana a pessoa fazer esse jejum. E o ideal também é começar lá no jejum de 12/12, depois que adaptou um pouco já vai para o 16 e vai aumentando gradativamente até chegar no jejum 24 horas. E por que o jejum emagrece? Então, o jejum emagrece por diversas razões. Menos refeições. Conforme eu disse, a pessoa vai ficar numa janela, vai ter uma janela pequena para fazer as refeições. E a maior parte do jejum não vai ter alimento. Então, vai diminuir o número de refeições, redução do consumo de calorias, porque se vai ingerir menos refeições, com certeza vai diminuir o número de calorias também. Vai ter uma diminuição dos níveis de insulina. Quando ela é secretada, é quando a gente recebe alimento. No jejum, a gente não se alimenta. Então, vai ter uma baixa secreção de insulina, com isso não vai ter o armazenamento de gordura, a insulina também ajuda a aumentar a retenção hídrica, então a pessoa vai desinchar, não vai ter retenção hídrica e também não vai ter acúmulo de gordura, e vai favorecer a queima da gordura já estocada que ela tem, né? E também vai ter a redução da resistência à insulina, que é uma situação que acontece quando as células do corpo respondem cada vez menos à presença da insulina. Então a glicose ela não consegue penetrar nas células com a mesma facilidade e por isso acumula no sangue. Alterações nos níveis hormonais, auxiliando na queima de gordura. Então, quando fazemos jejum, vai ter um aumento do hormônio do crescimento, que é o GH. Esse hormônio ele ajuda a preservar e aumentar a massa muscular. Ele ajuda na lipólise, que é na quebra de gordura. Tem também um aumento do hormônio noradrenalina, que é precursor da adrenalina. Esse hormônio é luta e fuga, então ele deixa o nosso organismo agitado. E nisso faz com que aumente o metabolismo. Tudo isso contribuindo para o emagrecimento. Não deve se compensar comendo mais pelo período que ficou em jejum, pois pode não obter resultados. Então não adianta nada, a pessoa faz um jejum, segue tudo certinho e na hora que ela tem aquela janela de alimentação, vai lá e come o dobro, come em excesso. Assim ela não obtém muitos resultados. Então o ideal é você comer a quantidade certa, a quantidade pequena, né? De preferência alimentos variados, legumes, verduras, carnes, tudo balanceadinho, para que não perca esses efeitos do jejum. E quais são as vantagens, né? Então, no jejum, tem a lipólise e a autofagia, conforme mencionei, que vai ser a quebra de gordura, e a autofagia é a renovação celular. Vai ter o emagrecimento, conforme já foi dito, diminuição da resistência à insulina também, que é muito importante, porque pessoas que têm muita resistência à insulina podem desenvolver diabetes. Vai ajudar também com a inflamação, vai prevenir do câncer, vai melhorar o sistema nervoso central, é anti-envelhecimento e vai melhorar também, tem um coração mais saudável, porque vai ter um controle da pressão arterial, vai ter uma redução do colesterol e tudo contribui para que o coração fique bem. As desvantagens é porque é dificuldade de adaptação. Porque pessoas que estão acostumadas a comer de 3 em 3 horas ou tem uma ingestão maior de carboidrato, vai sentir uma dificuldade. Por quê? Porque ela vai ficar um período maior de jejum, não vai ter mais essa dieta de 3 em 3 horas, vai ter que dar uma diminuída no consumo de carboidrato, porque vai diminuir o consumo das refeições, né, o número de refeições, perda de nutrientes, porque devido a essa janela de alimentação ser pequena, a pessoa não consegue equilibrar nutricionalmente a refeição dela. Então pode acontecer de ter perda de nutrientes, de não consumir os alimentos variados.
Por isso que é muito importante ter um acompanhamento com um profissional nutricionista, né? Ter um profissional ali para estar auxiliando para que ela esteja fazendo jejum, mas com qualidade, para obter os resultados mesmo. Grupo de risco são pessoas que têm hipertensão, pessoas que têm problemas de coração, né, diabéticos. Essas pessoas não é interessante fazer o jejum. Se fizer, que seja com acompanhamento médico, né, para poder estar auxiliando certinho. Efeitos colaterais. Quais são os efeitos? No começo, a pessoa vai sentir sonolência, vai sentir fraqueza, vai sentir tontura, vai sentir irritabilidade, porque ela vai ficar nervosa, vai sentir ansiedade, vai ter dor de cabeça, vai ter tontura, tudo isso que eu já relatei, né? E as alterações nos padrões. Por quê? Porque vai alterar o sono, vai alterar o apetite, porque a pessoa está acostumada a fazer refeições nos horários certinho, e o jejum, como ela tem que ficar em jejum, ela não vai fazer aquelas refeições que ela faria antes. O sono pode se regular também por conta disso, a ansiedade, mas tudo isso é só na primeira fase, porque depois o organismo dela vai adaptar esse jejum e não vai ter mais esses sintomas. Perguntas e respostas. Então, quem não pode fazer o jejum intermitente? Pessoas com baixo peso. Porque se a pessoa já tem dificuldade de ganhar peso, se ela fica em jejum, ela vai diminuir o número de ingestão calórica e isso não vai ser bom para ela. Então, não é recomendado para essas pessoas. História de anorexia e bulimia. Também não é interessante porque o jejum ele pode induzir com que ela volte a ter esses transtornos alimentares. Compulsão alimentar também não é interessante, porque o jejum a pessoa fica muito tempo sem se alimentar. E se ela já tem um histórico de compulsão alimentar, ela vai desenvolver muito mais essa compulsão. Grávidas e pessoas que estão tentando engravidar também não é indicado, porque na gestação precisa de todos os nutrientes, até para nutrir o bebê mesmo, para ajudar na formação, então não é interessante fazer o jejum. Lactantes, que pode ser prejudicial para a mãe e o bebê, porque a lactante só está em amamentação, né? Está aumentando o bebê, então ela precisa comer bastante alimentos que providenciem bastante vitaminas, né? Para o bebê ali no leite. Então não é indicado também. E pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, porque essa cirurgia bariátrica requer uma grande quantidade de nutrientes que a gente precisa repor, porque teve uma redução ali do estômago, então o jejum intermitente não é interessante nesse caso. Posso beber líquido durante o jejum? Sim, mas não são todos. Quais líquidos que podemos beber? Pode beber água, pode beber café, pode beber chá. O chá verde até é bom porque ele potencializa mais o emagrecimento, acelera o metabolismo, é diurético, né? Tem muitos chás que são diuréticos, ajuda a eliminar líquido. Água com limão também é indicado, apesar do limão ser uma fruta, mas ela contém uma quantidade muito pequena de carboidrato que não quebra jejum. Então esses são os alimentos essas são as bebidas, na verdade, que podem ser ingeridas durante o jejum. O que não pode durante o jejum? Bebidas alcoólicas, por ter calorias, suco, porque também tem caloria e tem açúcar, e o leite também, devido a isso. Posso tomar suplemento quando estiver de jejum? O que é recomendado? Polivitamínico, creatina, BCAA pode ser consumido, porque não tem calorias, são micronutrientes, não vai atrapalhar nada, então não vai quebrar jejum. Porém, não é recomendado o whey protein no período de jejum. Então, se a pessoa está no período de jejum, o whey protein não é. Por quê? Porque o whey protein ele contém bastante carboidrato, ele tem bastante proteína, então ele tem também bastante calorias, então ele quebra jejum. O ideal é tomar whey protein na janela de alimentação. Pessoas que praticam exercício e fazem o jejum, na hora do jejum não é interessante tomar whey protein. Depois que abriu aquela janela de alimentação, aí o whey pode ser introduzido. Posso treinar quando estiver jejuando? A resposta é sim, mas deve ficar atento. Por quê? Observar o período de adaptação. Tem que fazer o período de adaptação. Porque assim, se a pessoa não está acostumada a fazer exercício e está começando a fazer o jejum intermitente, o corpo dela está começando como é que fala, responder com isso, né? Adaptar. A pessoa pode sentir tontura, pode dar uma baixa glicose, pode passar mal mesmo, então não é interessante. O que eu indico é
faça exercícios leves, moderados e observa como que você vai responder, como que o corpo vai responder. Se sentir muito mal, o ideal seria fazer jejum na janela, fazer o exercício, eu digo, na janela de alimentação. Porque aí você fez o jejum, tá na janela de alimentação, você come ali, faz um pré-treino levinho, treina, faz um pós-treino e entra em jejum novamente. Esse é mais indicado. E também exercícios muito intensos, eles também, o exercício muito intenso, ele também não ajuda a queimar tanta gordura, tá? Então o ideal é fazer exercício aeróbico contínuo de baixa intensidade, tipo uma esteira, uma caminhada, exercício mais leve mesmo. Atenção, exercício aeróbico junto com o jejum intermitente, ele não vai proporcionar melhores resultados de perda de gordura se comparado com exercício aeróbico em estado alimentado. Então, às vezes a pessoa faz jejum e faz exercício achando que vai queimar muito mais gordura, mas na verdade não. Uma pessoa que se alimenta e que não faz jejum e faz exercício tem a mesma queima de gordura. Então, se for em relação a isso, não vai ter diferença. Jejuar faz perder massa muscular? Então, a massa magra, ela é formada por líquidos, por órgãos, por ossos e pela massa muscular. Os estudos, eles demonstram que se tiver uma perda de massa magra, é uma perda insignificante. Mas a massa muscular, ela faz parte da massa magra, ela é composta por um conjunto de aproximadamente 650 músculos. Então, assim, perder massa muscular ainda não obteve estudos que falam sobre a massa muscular. Os estudos relatam sobre massa magra, mas a massa magra é composta por líquidos, ossos, órgãos e a massa muscular é músculo. E nesses estudos, eles demonstram que a perda de massa magra foi insignificante. Então, precisa até de mais estudos para a gente poder confirmar isso. Mas, ao meu ver, o jejum ele não perde massa muscular. E qual cardápio é ideal para fazer o jejum intermitente? No jejum intermitente, não existe um cardápio ideal. A pessoa pode estar se alimentando normal, do jeito que ela se alimenta mesmo. Claro que tem que diminuir as quantidades, tentar evitar os industrializados, né? Comer verduras, frutas. Porém, a gente usa uma outra estratégia que vai potencializar mais o emagrecimento, junto com o jejum intermitente, que é a dieta low carb, que eu irei mencionar agora. Então, o carboidrato. O carboidrato ele pode ser dividido em dois tipos. O carboidrato simples, ele tem uma absorção mais rápida, ele tem uma sensação imediata de saciedade, porém passa em 1 hora, 2 horas, você já começa a sentir fome novamente. E quais são esses carboidratos? São os pães, doces, biscoitos, mel, massas, açúcar, refrigerante, açúcar artificiais, bolachas, né? Já o carboidrato complexo, a absorção dele já é lenta no organismo. Então, esse carboidrato ele é mais indicado. Por quê? Pela absorção dele ser lenta, porque esse carboidrato ele tem mais fibra e ele dá a sensação de saciedade prolongada, você fica muito mais tempo satisfeito. Quais são esses carboidratos? São carboidratos de farinhas integrais, batata doce, frutas vermelhas, mandioca, arroz integral, milho, tudo que for integral está relacionado a esses carboidratos complexos. E qual que é a recomendação para a dieta low carb? Que a dieta low carb é uma baixa quantidade de carboidrato. Então deve-se optar por carboidratos complexos, que são os naturais e frescos. Não é permitido carboidratos simples, os carboidratos industrializados, essas balas, bolo industrializado, salgadinho, macarrão, desde que não seja integral, entendeu? Então tudo isso não entra nessa dieta aqui. Então, mesmo que a dieta low carb limite sua ingestão, não é o caso de eliminá-lo totalmente, porque essa medida traria sérias consequências de saúde. Então, atenção, low carb não quer dizer que é isento de carboidrato. Low carb é uma baixa de carboidrato e vai ser consumido carboidratos bons. E o que é dieta low carb, né? Então, conforme já disse, é uma baixa de carboidrato
Nessa dieta vai ter uma redução do consumo de carboidratos em todas as refeições. Então, a pessoa vai consumir muito pouco carboidrato. Geralmente, esse carboidrato vai ser proveniente de vegetais, de legumes. A finalidade é de reeducar o organismo. Com essa dieta, a gente consegue reeducar o organismo. A gente começa a diminuir consumos de doce, de açúcares, e acaba que se adapta, que você nem sente vontade mais de comer esses alimentos. Facilita a queima de gordura armazenada. Facilita sim, por quê? Porque vai diminuir o consumo de carboidrato, então não vai ter mais carboidrato para ser usado na forma de energia, e assim será usada a gordura, que eu vou falar mais para frente, a gordura armazenada, e isso favorece o emagrecimento. Substitui carboidrato por outras fontes energéticas, porque na dieta low carb a gente vai dar mais atenção a macronutrientes como a proteína e a gordura, porque numa dieta convencional a gente consome muito mais carboidratos do que proteína, que é carne e gordura. A gente não consome muito. E nessa dieta não, é o contrário, nós iremos consumir muito mais essa proteína e essa gordura do que o carboidrato. Então, como que funciona a dieta low carb? Todo e qualquer carboidrato digerível transforma-se em açúcar quando metabolizado pelo organismo, aumentando a taxa de glicose no sangue. E esse processo é responsável pela produção de energia para as nossas células e para as nossas atividades diárias. Entretanto, quando o consumo é alto e além do necessário, esse açúcar ele força a produção extra de insulina por parte do pâncreas. Então a insulina ela é responsável por, entre outras coisas, pelo armazenamento da gordura resultante de todo esse processo. Portanto, quanto mais carboidrato, mais secreção de insulina e mais gordura acumulada. Já na dieta low carb, visa reverter esse processo, já que consumindo menos carboidrato, a produção de insulina será menor e as células liberarão a gordura armazenada para manter o nível energético. Assim, a perda de peso corporal será favorecida de maneira natural e metabólica, de acordo com os procedimentos naturais do corpo humano. Todo esse processo celular é conhecido como cetose, onde o organismo não utiliza a glicose, que é o açúcar, para obter energia, mas ele utiliza a gordura. E a dieta low carb emagrece mesmo? Então vamos lá. Sim, a dieta low carb emagrece. Por quê? Porque vai ter uma redução do nível de insulina na corrente sanguínea, conforme eu acabei de mencionar, e isso vai ter a liberação de gordura estocada para suprir a necessidade de energia. Então, aquela gordura que está estocada no nosso corpo, ela vai ser usada como forma de energia, e nisso vai diminuir essa massa de gordura. Maior consumo de proteína, porque na dieta low carb, conforme eu já falei também, vai ter um aumento no consumo de proteína, e a proteína ela é uma molécula grande, então ela demora para fazer digestão. Como ela demora para fazer digestão, ela precisa de muita energia, e nisso vai acelerar o metabolismo. Acelerando o metabolismo, a gente tem mais queima de gordura, mais queima de calorias, e isso favorece o emagrecimento. Eliminação de retenção de líquido, utilizar para metabolizar também. Então, na dieta low carb, devido a baixo consumo de carboidrato, não vai ter tanta secreção de insulina, e a insulina, além de ser responsável por armazenamento de gordura, ela também aumenta a retenção hídrica. Ela dá inchaço na gente. Então, se a gente diminui o consumo de carboidrato, provavelmente vai ter uma eliminação da retenção hídrica, favorecendo o emagrecimento também. E vai ter uma redução do consumo de calorias, porque o carboidrato geralmente é o que mais a gente come. Então, se a gente come mais proteína e gorduras, como esses alimentos dão mais saciedade, porque demoram um pouco mais para fazer digestão, a gente vai comer menos e nisso vai diminuir o consumo de calorias. Quais são as vantagens da dieta low carb? Redução do apetite, devido ao que eu disse. Como vai ser uma dieta rica em proteína e gordura, a gente vai ficar mais satisfeito. Ficando mais satisfeito, a gente não vai querer comer, então vai diminuir nosso apetite. Menor ingestão de calorias, porque a gente vai comer menos, então vai ter uma diminuição da caloria. Maior perda de peso e emagrecimento. Conforme tudo que eu disse, vai favorecer a perda de peso e o emagrecimento. Diminuição dos níveis de triglicerídeos no sangue.
Por quê? Porque o açúcar acumulado no nosso organismo, ele é transformado em triglicerídeos. Então, se a gente diminui esse carboidrato, provavelmente vai diminuir os níveis desse colesterol, que é o triglicerídeos. Melhora os níveis de HDL, que é o colesterol bom, porque nós vamos fazer consumo de gorduras boas, como ômega 3, gorduras provenientes do azeite, do peixe. Então, essas gorduras vão aumentar o colesterol bom. Redução dos níveis de glicose e insulina no sangue, conforme eu já mencionei, porque se a gente consome menos carboidrato, vai ter uma diminuição de glicose no sangue e vai ter uma diminuição da secreção de insulina. Então, isso ajuda a evitar a resistência à insulina, previne contra diabetes. Então, é muito bom também para o organismo. E as desvantagens? Porque nada é perfeito, sempre tem uma coisa. Então, a desvantagem da dieta low carb é o aumento do colesterol. Por quê? Porque apesar de diminuir o triglicérides, que é proveniente do carboidrato, ele pode aumentar o colesterol total, proveniente do quê? De carnes e gorduras. Então, se a pessoa consome muita carne, muita gordura, tipo bacon, sabe, essas carnes mais gordas, ao longo tempo, né, um período maior, pode desencadear, sim, um aumento desse colesterol. Mal-estar, dor de cabeça, dificuldade de concentração, porque a pessoa está adaptada a comer uma dieta rica em carboidrato. E aí ela começa a fazer essa de low carb. Provavelmente ela vai sentir, vai ter esses sintomas no começo, que vai ser mal-estar, vai sentir dor de cabeça, tipo uma abstinência ali da glicose, né, do carboidrato. Vai ter uma dificuldade de concentração, dificuldade de adaptação, porque a pessoa tem que tirar muitos alimentos, então ela não consegue ficar se adaptando. Não é toda fruta que pode ser consumida, não é todos legumes. Então, assim, vai ter uma redução mesmo, e isso faz com que seja difícil da pessoa adaptar, a manter essa dieta por muito tempo. Compulsão alimentar. Pode desencadear a compulsão alimentar por conta disso também. Como fica, diminuiu muito o carboidrato, diminuiu muito esses alimentos, acaba que chega uma hora que ela vai querer comer muito e acaba desencadeando essa compulsão alimentar. Sobrecarga do renal. Por quê? Porque como a gente vai ter uma dieta rica em proteína, a proteína ela pode sobrecarregar o rim, né? Porque vai liberar muito creatinina, ureia, enfim, aí vai sobrecarregar o rim também. E piora da constipação, porque muitas vezes na low carb vai ter uma redução de legumes, né? De verduras, de legumes que tem bastante fibras, mas esses legumes têm também carboidrato. Tendo essa redução, vai fazer com que a pessoa fique com constipação, então prenda o intestino dela. Então essas são as desvantagens da low carb. E quais são as variações dessa dieta low carb? Então tem a cetogênica, que é uma dieta assim, com alto consumo de gordura, proteína, de 4 a 10 só de carboidrato, gordura 90 e proteína 60. Então o que comer nessa cetogênica? Pode comer, por exemplo, o coco, o abacate, o azeite, as carnes, os ovos. Esses alimentos estão dentro da dieta cetogênica. E o que não pode ser consumido, que são os lácteos, então não pode leite, iogurte, queijo, não pode pães, não pode bolo, não pode doce, não pode batata, pode nenhum desses alimentos ricos em carboidrato. E ele é contraindicado pessoas que têm compulsão alimentar, devido, já mencionei, né? Pessoas que têm pedra na vesícula, porque ele vai ser uma dieta riquíssima em gordura, e alterações hepáticas também devido a isso. Tem também a dieta paleolítica. Essa dieta, ela é a dieta baseada lá na Idade da Pedra, que é onde as pessoas caçavam. Então, assim, essa dieta é proveniente de alimentos naturais. Então, não pode ter industrializados. Usa 22 a 40% de carboidrato, 28 a 47% de gordura e 19 a 35% de proteína. Nessa dieta pode ser consumido frutas, verduras, legumes, carnes, sementes, tubérculos, desde que não sejam processados. Então, alimentos processados, industrializados, leites e derivados também não pode ser feito, não pode ser consumido. E ela não tem contraindicação, porque apesar de tirar esses alimentos industrializados, ela ainda é uma dieta saudável, né? Porque ela não tem nada demais ali que vai contribuir com alguma patologia. Tem a Poli 30,
que é realizado por 30 dias. Então, essa dieta é como se fosse para dar um restart assim, no organismo. A pessoa tira todos os alimentos que pode fazer mal para ela, por exemplo, retira açúcar, adoçante, grãos que envolvem arroz, macarrão, feijão, lentilha, leites, né, iogurtes, industrializados também, tudo é retirado. O que pode nessa dieta é o quê? É frutas, tubérculos, peixe, frango. E essa dieta é composta por 30 dias. Depois de 30 dias, a pessoa volta devagarzinho a introduzir esses outros alimentos que foram retirados para ver quais alimentos que mais prejudicam o organismo dela. E ela também não tem contraindicação. E tem a outra dieta também, que é a hiperproteica. Essa é o contrário de cetogênica. Essa é uma dieta que tem alto consumo de proteína, médio de gordura e baixo de carboidrato. Então, aqui, o que pode ser consumido? De origem animal. Pode comer carne vermelha, carne suína, peixes, leites derivados e vegetais com baixo amido. Então, pode ser um pepino, uma berinjela, uns folhosos, esses alimentos entram. O que não é permitido é arroz, batata, mandioca, pão, macarrão, cereais integrais, açúcar e mel. Não é permitido. E contraindicação. Na hiperproteica, é contraindicado com pessoas que têm problemas renais, ou que têm ácido úrico elevado, problemas de osteoporose e desequilíbrio intestinal. Então, essas pessoas não é indicada essa dieta. Aqui estão algumas referências para que queira aprofundar um pouco mais no assunto. Agradeço pela sua participação, estou à disposição, pode me contatar por e-mail ou pelas redes sociais e nos vemos em uma próxima oportunidade. Obrigada!